que eu vou fazer aqui é dizer em que é que vai consistir o meu capítulo 4. O objetivo aqui é nós podermos lidar com inconsistências. Ou seja, nós queremos ter mundos em que haja informação inconsistente e em que haja, portanto, informação em que não podemos confiar e em que haja informação em que podemos confiar. Para podermos fazer isso, precisamos de 3 coisas. 2 delas sendo essenciais e a outra, embora sendo importante, não sendo eventualmente tão essencial assim. A primeira coisa de que precisamos é de uma semântica para-consistente. Ou seja, uma semântica que, dado um programa lógico, que pode ser um programa normal ou um programa estendido, ela consiga calcular modelos nos quais apareça um símbolo que representa inconsistência e não deite esses modelos fora. Portanto, considere modelos com inconsistências. A segunda coisa de que precisamos é que nos permita calcular como se propagam essas inconsistências pelo nosso programa. Ou seja, melhor dito, como se propagam essas inconsistências pelos nossos modelos. Ou seja, nós temos um modelo com uma inconsistência ou com um símbolo que indica que há uma inconsistência. Isto é, temos literais nos quais podemos não confiar e nós queremos ver de que modo é que há literais que são verdadeiros ou falsos por dependência direta desses que participam nas inconsistências e, portanto, queremos saber nos nossos modelos quais os literais que assumem os valores lógicos que assumem aí, independentemente do que os literais envolvidos em inconsistências, dos valores que os literais envolvidos em inconsistências possam assumir. Não tem muito sentido termos uma semântica para-consistente e faltar-nos uma informação que nos dê segurança sobre os modelos calculados. A terceira coisa que temos que ter para lidar com inconsistências é um procedimento que nos permita rever o programa, eventualmente, ou rever os modelos. Enfim, um processo de revisão qualquer que nos permita, dentro de certos pressupostos, remover as inconsistências. Ora, na tese, o que é que já está feito disto? Já lá está uma semântica para-consistente, que é uma semântica a 4 valores e que permite encontrar um modelo, pelo menos um, para qualquer programa lógico estendido. Vai estar um algoritmo para calcular a propagação das inconsistências e esse cálculo vai ser feito verticalmente, ou seja, se tiver uma inconsistência no meu programa, eu vou suspeitar destes átomos A e B e vou, de baixo para cima, partindo dos layers onde eles estão, verificar como é que a suspeição sobre estes 2 átomos se propaga aos restantes literais do modelo. E, portanto, depois deste cálculo fica-se com uma ideia da informação em que podemos confiar. No que diz respeito à revisão, o que o capítulo 4 vai ter é uma descrição genérica de como a revisão deve ser feita, ou se calhar não tão genérica quanto isso, mas não vai conter nenhum algoritmo que
permita fazer a revisão, por assim dizer, de uma forma elegante. E eu vou dizer porque é difícil arranjar esse algoritmo quando nós trabalhamos com programas que contêm loops. Porque é que não consigo fugir de uma solução de força bruta, digamos assim. E, portanto, o que vai ficar na tese sobre este ponto da revisão é o seguinte. A revisão vai ser feita acrescentando ao programa literais a que chamamos revisíveis. Por exemplo, se tiver uma regra A não BC, eu acrescento a esta regra o literal Assunção not delete A. E se estiver interessado em apagar esta regra, basta, portanto, rever o programa apagando esta regra, basta acrescentar-lhe a assunção, o facto delete A. E também, se, por exemplo, este C é um literal, é um átomo que não tem regra, eu acrescento ao programa uma regra com corpo show C. Este show C faz às vezes do uncover de um dos capítulos, de um dos artigos de revisão que tens com o... já não me lembro com quem, com o Alfés, se não me engano. E o conjunto dos nossos revisíveis vão ser estes del e este show. Portanto, as revisões essencialmente consistem em quê? Naquilo que elas tradicionalmente são. Ou em eliminar regras, ou em acertar factos que correspondem à revisão de literais default, com valor default, portanto que não têm literais cujos átomos não têm regra. Depois de uma revisão feita, nós ficamos com o quê? Ficamos com um programa que tem um certo conjunto de abduzíveis ou de abduzidos, abduzidos via MH, tem um certo conjunto de revisíveis, estes del e este show, e tem um certo conjunto de restrições de integridade que não foram resolvidas. Geralmente, quando não há nenhuma revisão a fazer mais, aquilo com que nós ficamos é com isto. E, portanto, se nós formos revendo sucessivamente o nosso programa, se ele for um programa finito, o processo de revisão tem um fim. Ele termina. Um processo de revisão genérico. E nós depois temos preferências para escolher os modelos. Não é? A cada termo destes está associado um modelo M. E depois temos toda uma panóplia de critérios de preferência que podemos usar. Por exemplo, podemos pegar nestes termos todos, minimizar nas ICs, ou seja, se eu tiver um termo que tenha um conjunto de ICs bot 1, bot 2 e tiver um outro termo que tenha uma IC bot 1, eu elimino este, prefiro este. Depois, no sentido Pareto ou noutro, eu, para os mesmos conjuntos de ICs dos termos com que fico, posso minimizar no conjunto de revisíveis usados. Não é? E aqui posso dividir este conjunto em vários, não é? E optar por ter
diferenças entre eles. Por exemplo, posso preferir eliminar regras a afirmar factos novos, etc. Portanto, posso minimizar aqui. E depois, finalmente, posso minimizar nos conjuntos deduzidos pela semântica MH. Ou seja, eu tenho um programa, calculei os modelos MHP dele, com abduções várias. Eventualmente, todos os modelos são inconsistentes. Então, eu faço revisões. E depois de cada uma dessas revisões feitas, sujeito o meu programa revisto à MHP. E ela, eventualmente, vai-me calcular outros modelos. E todo esse processo termina se tivermos um programa finito. E depois de eu ter escolhido os meus modelos finais, tem sentido que a semântica ela seja calculada relativamente ou com respeito a uma revisão dada. Ou seja, se eu tiver um terno com uma revisão 1, ou seja, um determinado conjunto de assunções que juntei ao programa, que revi e, portanto, juntei factos del A, do tipo del e do tipo show ao meu programa. E se tiver uma outra terno com uma revisão Rev 2, né, eu estou objetivamente a falar de programas distintos. Portanto, penso que não tem muito sentido falar de uma semântica sem referir este Rev 1. Portanto, eu posso dizer, por exemplo, que um dado literal A é verdadeiro com respeito a uma revisão, Rev 1, se para todos os modelos associados a ternos com o mesmo conjunto Rev 1, em todos eles, o átomo A é verdadeiro e, além disso, não é um átomo suspeito. Ou seja, além disso, em todos os modelos, eu fui analisar como se propagam as inconsistências e concluí que o meu átomo A não é suspeito em nenhum dos modelos de um programa que corresponde ao meu programa P mais estas revisões que lhe acrescentei. Portanto, o modo como eu vejo isto é pomos a trabalhar a MH, calculamos modelos, fazemos revisões nele, no programa. Ao fazermos revisões, criamos programas vários, tantos quanto as revisões feitas, e depois estamos a falar da semântica de cada um deles. Então, eu posso dizer, por exemplo, se fizer um Brave Reasoning, posso dizer que o átomo A, se fizer uma query ao meu programa, posso dizer que o átomo A é verdadeiro se existe ao menos um modelo num dos termos finais, relacionado com um dos termos finais, no qual o átomo A é verdadeiro e não é suspeito. Eventualmente, aqui eu até posso ter várias qualificações para o átomo A. Eu posso dizer que ele é verdadeiro sem suspeita. Posso dizer que é verdadeiro com suspeita, se for verdadeiro nos modelos todos referentes a uma dada revisão e pelo menos num deles for suspeito. Posso dizer que ele é falso sem suspeita, com respeito a uma dada revisão, se ele for falso nos modelos todos associados a essa revisão e não for suspeito em nenhum deles, ou posso dizer que é suspeitamente falso se ele for... Posso dizer aqui o seguinte: se eu fizer uma query à minha base de dados, por exemplo, se eu pergunto o A é verdadeiro na semântica para consistente,
aplicada sobre um dado programa P, eu posso fazer uma espécie de brave reasoning aqui e dizer que a resposta é sim, se houver pelo menos um modelo associado a uma dada revisão, no qual o átomo A seja verdadeiro e não seja suspeito. Se eu quiser fazer uma pergunta sobre um literal negativo, por exemplo, not A é verdadeiro, eu posso dizer que o not A é verdadeiro se o A for falso em todos os modelos e não for suspeito em nenhum deles.